Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais uma live. Hoje eu vou falar sobre o concurso de Silva Jardim, né? Do edital de 2023. Eu vou só aguardar mais um pouquinho, só para o pessoal entrar. E já vou começar a falar sobre esse concurso, tá bom? O que acontece? Foi publicado um edital aqui em 2023, né? Deixa eu ver aqui. 01 de 2023. E esse edital colocava algumas vagas. A maioria, né? Cadastro reserva, uma vaga, mais cadastro reserva. Eu acho que o que mais tem é auxiliar de educação inclusiva, né? Que são as pessoas que trabalham com crianças especiais. São 47 vagas. Mas a maioria é uma vaga, duas vagas. Por exemplo, técnico de enfermagem. Tem técnico de enfermagem 1, 30 horas. E técnico de enfermagem 2, 40 horas. Um são 7 vagas, mais cadastro reserva. O outro são 12, né? Então, no total de 19 vagas. Então, o concurso ofereceu 19 vagas e tem 58 contratos temporários. Então, só aí a gente vê que tem um quantitativo mínimo de 3 vezes mais contrato do que o quantitativo oferecido pelo concurso. No caso de enfermeiro, tem 15 contratos temporários e 2 cargos comissionados. Eu vou só voltar aqui, é que eu tô falando daqui, mas olhando os dados aqui. Então, enfermeiro são 17, né? Além do contrato temporário, ainda tem a questão do comissionado. Enfermeiro tem enfermeiro 1 e enfermeiro 2, né? 30 e 40 horas. 4 vagas, enfermeiro 1, 30 horas. 3 vagas, enfermeiro 2. Então, o total são 7. Porém, tem 15 contratos temporários e 2 cargos comissionados, ou seja, o dobro. Então, a gente consegue perceber que pelo menos tem o dobro ou 3 vezes mais a necessidade, né, de contrato. Então, se o concurso tem 10 vagas, o quantitativo de contrato vai ser 20 ou vai ser 30, no caso aqui de Silva Jardim. Isso eu tô vendo da educação. Da saúde costuma ser de 5 a 10 vezes mais. E o que acontece, né? A Constituição, ela permite que tenha contrato temporário, desde que tenha ocorrido alguma emergência em saúde pública, né, que precise de alguma assistência urgente para aquele município. Pode ser também em caso de excepcional necessidade, né, que é quando teve uma crise ambiental, alguma coisa assim. Ou para substituição de servidores que estão de férias, servidores que pediram vacância, servidores que estão de auxílio-doença ou algo do tipo. Mas a gente sabe, né, que 90% desses casos, né, que nós temos estudados e que temos analisado aqui, não é para substituição. É porque é melhor ter contrato temporário, que é mais, algumas vezes mais barato, outras vezes mais vinculado, digamos assim, à gestão, do que servidor efetivo, né, que são as pessoas que foram aprovadas no concurso. Então, a gestão prefere isso. Então, é uma decisão não de gestão pública, mas é uma decisão política, né? Prefere-se ter pessoas mais vinculadas ou com alguma dependência do governo do que uma pessoa independente que foi aprovada no concurso. Porém, a Constituição, ela fala que para exercer cargo público, o básico é concurso público. A exceção é cargo comissionado, que é cargo de liderança, e contrato temporário, que tem aqueles requisitos, né, para permitir ter esse contrato. E o que caracteriza a preterição? Ter contrato exercendo a sua colocação, ter contrato exercendo a sua função na sua colocação. Isso que é a definição de preterição de acordo com o entendimento do STF, né? É o entendimento 784 junto com o entendimento 683. Então, nesses casos, a pessoa precisa exigir os seus direitos em juízo para que ela consiga lograr êxito em, finalmente, né, ter uma matrícula pública, que é o sonho de muita gente. Eu fiz uma continha aqui, só para vocês terem noção do nível de absurdo, né, que seria isso. Eu fiz uma conta do quanto a pessoa deixa de receber, né, aguardando a manifestação da Fazenda Pública em resolver a questão dessas convocações. Eu tô só achando aqui. Então vamos lá, técnico de enfermagem, né, existe o piso salarial técnico de enfermagem. Acho que esse piso aqui tá de 2024, ele sequer está atualizado.
Então, o técnico de enfermagem que atua 44 horas, ele tem um piso de R$ 3.325. 6 meses de espera, a pessoa perdeu R$ 19.950. Um ano de espera, R$ 43.225, porque aqui eu já vinculo nesse tipo de espera também com o 13º. 2 anos de espera, que seria o prazo da homologação do concurso, R$ 86.500. Isso de técnico de enfermagem, né? Eu tô falando só o valor cru, sem contar adicional, gratificação, nada disso. E esse edital foi de 2023. Esse edital foi de 2023, deixa eu ver quando ele foi homologado, só para ver o prazo mais ou menos que teve de perda, né? Ele foi homologado em 5 de julho de 2024. Então a gente está falando de um ano de perda, já que nós estamos em julho de 2025. Então o enfermeiro, né, que tem a remuneração de R$ 4.750, ele já perdeu só por esse um ano de espera R$ 61.750 em remuneração. Remuneração base, sem contar os adicionais que geralmente o servidor público tem. O professor, né, tem um piso salarial, professor 40 horas, de R$ 4.867,67. Um ano de espera do professor, a gente está falando de R$ 63.279,71. Isso sem contar a regência, que se não me engano é 1/3, né? Então 60 mil dividido por 3, 20. Então a gente estaria falando aqui de 85 mil que esse professor perdeu apenas com salário base e regência. Então são valores altos, né? Que você teria direito, porque você que estudou, você que foi aprovado, você que investiu tempo, e quem está recebendo esse dinheiro é alguém que não estudou, é alguém que trabalha, né? Então todo trabalhador é digno do seu salário, mas não é alguém que está... A culpa não é de quem está trabalhando, mas é da gestão. Então, alguém que não se esforçou como você se esforçou, mas que tem algum conhecimento naquele município, está trabalhando, exercendo essa função pública, né? E usufruindo de um conforto que era para você usufruir com a sua família. Imagina se hoje você tivesse uma renda de 3, de 5 mil reais a mais, além do que a que você já tem, como estaria mais tranquila, né, a sua vida. E outra coisa muito importante que tem acontecido é que o regime próprio, né, de previdência dos municípios, eles estão falindo. Por quê? Começou a ser obrigatório o regime próprio no ano de 1998. E como é que isso funciona? Quem está trabalhando paga o valor, né, dos aposentados e do pensionista. Então, se começou esse plano de regime próprio em 1998, nessa época não tinha muitos aposentados, né? Nessa época tinha muita gente trabalhando e alguns aposentados. Vamos trabalhar com um quantitativo de 5 mil pessoas, né? 98, 2008, 2018, quase 30 anos. Estamos falando de quase 30 anos. Então, se nesses quase 30 anos perdeu 50%, né, desse pessoal, então o pessoal parou de contribuir, né? A contribuição hoje está em 14%. Vamos colocar 10% só para ficar mais fácil. Então, a pessoa ganha 3 mil reais e contribui com 10%. Então, fica 300 reais aqui para o fundo de previdência, né? Então, esse pessoal contribuía com pouco, mas recebia muito. Aí, esse pessoal se aposentou. Então, ele deixou de contribuir com 300 e passou a receber 3 mil reais. Só que muita gente passou a receber e foi diminuindo o quantitativo de pessoas que estão contribuindo, porque quando tem contrato temporário ou servidor comissionado, a contribuição previdenciária vai para o INSS, não vai para o regime próprio. O regime próprio é apenas para servidor efetivo. No município de Petrópolis, se eu não me engano, aposentado ficou 2 ou 3 meses sem receber da final da gestão do antigo prefeito para essa gestão. Isso porque tem muito RPA. Lá, se a gente for ver de 2019 até agora, né, 2025, por causa de ação civil público, a gente encontra tranquilamente 5 mil RPAs, pelo menos, desse período. Então, paga o salário, tem um dinheiro para pagar o salário, né, a remuneração, tem um dinheiro para fazer a contribuição previdenciária, mas essa remuneração não vai para quem foi aprovado no concurso, a contribuição previdenciária não vai para o regime próprio. Aí o que acontece? Quem foi aprovado no concurso deixa de ter o salário e o servidor efetivo, quando ele vai se aposentar, ele tem dificuldade para receber seus proventos porque não tem dinheiro em caixa.
Então é algo muito sério que precisa ser debatido no judiciário. Eu tenho feito algumas sustentações orais, eu tenho debatido isso, que é algo muito sério, vai muito além de ter sido aprovado dentro ou fora do quadro de vagas. A gente está falando de um equilíbrio financeiro, né, nos regimes próprios, que tem sido gerado um desequilíbrio por decisões políticas de gestores, né, que, digamos assim, são má gestores. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Essa live vai ficar sendo salva. Nós vamos postá-la daqui a pouco, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Vocês enviem para os seus amigos. Quem tiver alguma dúvida, pergunte aqui embaixo que nós vamos responder. E se vocês têm interesse em outro assunto para fazer live, fale com a gente que a gente vai fazer também, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.